Olá pessoal, vamos hoje fazer um prato egípcio que eu nunca fiz aqui, mas ele é muito típico, que é o fatah. O fatah, ele leva a base é arroz, carne e ele leva pão frito. Como aqui nós temos a airfry, eu vou cortar assim, ó, porque o pão árabe dá pra gente até cortar dessa forma. Vou encher essa forma aqui dentro da airfry com um temperinho e vou deixar ele ficar torradinho. Normalmente é com pão frito. Então, vocês podem, não tem esse pão, mas pode fazer com qualquer outro pão, não há problema nenhum. O que importa é ter algum pãozinho frito, fino, de torradas, para que vocês consigam ter um sabor original egípcio. Vou cortar mais pão ainda. Vocês vão precisar de meio quilo, 1 quilo de carne, depende de quantas pessoas são. Nós aqui estamos fazendo com carne de vaca, mas pode ser com carne de carneiro também. Aliás, aqui no Egito até fazem mais com carne de carneiro. A gente gosta de temperar um pouquinho antes, com sal, chimichurri, e você pode botar também um pouquinho de cúrcuma, não tem problema nenhum. Mas não, o intuito não é ela ficar muito amarela. Vocês têm só que fazer a vosso gosto. Sal e alho, e depois vocês vão preparar a carne como se fosse para picadinho, para ensopado, guisada, não é? Com refogado normal, a sua maneira. Os egípcios, eles fazem ela quase só cozida, mas nós vamos aqui sempre fazer uma comida que os brasileiros possam replicar. Pãozinho aqui na airfry, depois de ter salpicado já o azeite, eu gosto de colocar o tomilho, que é o gostinho árabe do za'atar. Eles gostam muito. Então eu gosto de colocar sal, porque o pão árabe não tem sal, e já coloco o tomilho. Agora vamos colocar para assar. Para o fatah, vocês têm que ter então... Eu vou deixar aqui os ingredientes, mas é assim, nada à medida correta. Vocês fazem ao olho. As minhas receitas serão sempre um pouco ao olho. E o fatah, então, ele leva carne aos cubos, de vaca ou de carneiro, tá? Normalmente não se faz com frango, mas pode se adaptar. Eu gosto de adaptar muita coisa, às vezes na cozinha não sou dessa de ficar fazendo só a regrinha, não. Então, é assim... Precisamos de fazer um molho de tomate simples, com tomates naturais. Você pode usar molho pronto, mas ele tem que ser um pouquinho mais grosso, não pode ser um molho muito caldoso. Por quê? Esse molho de tomate, ele vai ser colocado no final. No final, no arroz, em cima do arroz, com a carne. E aí eu vou ensinar a fazer também aí um molhinho de vinagre. O vinagre aqui não é de álcool, ele é vinagre, ele é transparente, ele não tem álcool. Ele é natural, vocês podem estar fazendo com vinagre de arroz, o que é japonês, aí que vocês têm, um vinagre bem suave. E é isso, façamos aqui, então, o nosso molho de tomate. Vou jogar agora aqui, hoje não vou colocar ele na air fry, hoje eu vou fazer ele todo em cru, e vou fazer refogado para ele, mas eu sempre pico aqui dentro, já tem uma cebola ali, ó, tá ali escondida, mas eu gosto de picar já tomate, pimentão vermelho, ó, tem algumas fatias de pimentão vermelho. E agora eu trituro tudo isso e vou preparando o molho de tomate. Enquanto isso, ali está dourando o nosso pãozinho na air fry. Enquanto isso, a minha mãe trata da carne, nós sempre cozinhamos aqui juntos, praticamente. E eu já estou tratando das outras partes, né? A carne é uma carne que a gente nunca faz a moda egípcia, porque a moda egípcia é apenas cozido, né? Aí está. O aparelho que não pode faltar na cozinha árabe egípcia. Já refoguei, já coloquei aqui, não é preciso uma grande quantidade. É para arroz para 4 pessoas, vocês vão fazer arroz para 4 pessoas, pode ser com o vosso arroz agulha daí do Brasil, pode ser com o extra longo. Aqui nós temos o arroz egípcio, que ele é muito parecido ao arroz japonês. Então agora vai ferver aqui o meu molhinho, vou deixar ele separado. Enquanto isso, estamos fazendo aqui já a carne, estamos deixando cozer e apurar. E a panelinha egípcia. Essa receita nós precisamos ter pão frito, mas normalmente, se vocês aí tiverem outro tipo de pão, não tem problema, desde que seja pedaços pequenos, tostadinho, não é? Ah, pode ser torrada? Pode ser o que você quiser, mas assim ele fica melhor, porque a gente coloca um pouco de
óleo, não é? A gente tem que... É como se fosse frito, a gente não faz frito completamente. Aqui no Egito, eles gostam muito de pão frito, especialmente nessa receita do fatah, mas eu prefiro sempre dar uma adaptada e eu tiro um pouco das gorduras que eles usam demais e a gente acaba fazendo mais assim na air fry. Então eu só dou um spray de óleo e boto uns temperos e depois ele vai ser colocado no arroz também. Esse arroz, ele é arroz, carne, molho de tomate, o pãozinho à volta e tem um molhinho especial que eu ainda vou fazer, que é de alho e vinagre. Enquanto a carne está no fogo e o tomate também, eu vou comer aqui a manga mais cara do Egito, que é a Foz. A Foz é a manga mais pequenininha, mas ela é super deliciosa, super fofa, maravilhosa essa manga, uma das mais caras, 120 libras o quilo. Aqui estamos já fazendo um pequeno refogado. O arroz egípcio, eles não colocam refogado. A gente sempre coloca cebola, faz um pequeno refogado. E agora, esse macarrão é tipo aquele macarrão cabelo de anjo, só que aqui já vem de cortado. Então, nós vamos fazer o arroz árabe normal, junto com esse macarrãozinho. Como se faz? Já tem aqui no meu canal, é só vocês verem como se faz o arroz com macarrãozinho. Vocês têm que adaptar. Quem está em outro país, às vezes não vai ter o arroz egípcio. O arroz egípcio também ele tem um truque para fazer, porque ele é um arroz bem diferente. Ele é um arroz bem quebradinho, parece o arroz japonês. Uma pequena frigideira ao lado eu tenho aqui o preparo para o molho de vinagre, que também leva nesse prato. Então um pouquinho de alho com um pouquinho só de óleo para fritar, frigir. Depois vamos acrescentar uma xícara de vinagre. Está. Não vou deixar torrar muito. A mãe tá aqui já fazendo aqui também, já tá começando aí, ó, a fritar o macarrãozinho. Assim que ele tiver dourado, já se coloca o arroz e a água. E aqui eu tô fazendo tal molho. O tomate já tá pronto, a carne tá quase pronta também. E aí eu vou acrescentar, eu disse, uma xícara de vinagre sem álcool. Eu aqui uso essa xícara, que é uma xícara pequena, meia xícara. Eu uso meia, porque assim, vai sobrar se você botar muito. Aí você abaixa o fogo. Esse vinagre agora ferve um pouquinho aqui, junto com o alho. Aí a gente vai misturar um pouquinho do molho da carne e um pouquinho do molho de tomate. Misture apenas o molho da carne. Eu gosto de misturar um pouquinho, que é como eles fazem no coxo ali também, um pouquinho do molho de tomate. E aqui é só para misturar, tô usando essa colher mesmo. Agora eu vou botar um pouquinho de sal e o molhinho da carne. Agora aqui a gente já dourou o macarrãozinho. O arroz, pega só assim na colher, mãe, pra mostrar o arroz. Ele é muito fino, ele é muito pequenininho, ele é gordinho, ele parece aquele japonês. Eu acho que é uma safra japonesa até, que os egípcios adoram esse tipo de arroz e a gente teve que aprender a cozinhar ele, porque ele é bem diferente. Ele, se você não pode passar do ponto da água, senão ele fica colado. Tem que ter um segredo aqui muito bom pra fazer ele. Bem, agora a gente costuma colocar no fundo do tabuleiro, vamos montar então o fatah. A gente coloca um pouco do pão e ele vai ficar depois com o molho, vai levar o arroz e o molho por cima. Agora eu vou colocar o arroz. Agora, não, segue. Agora eu vou cobrir com arroz. Normalmente eles colocam o pão todo no fundo. Aí quando você coloca o molho da carne, o molho de tomate, mais aquele molho de vinagrinho, o pão pode ficar mais mole e não fica tão tostado. E aqui em casa a gente gosta dele mais tostado, então a gente vai colocar mais arroz no fundo e o pão em volta. Não vamos encharcar demais, cada um depois que quiser pode botar mais molho no prato. O molho de tomate, e aqui é vocês que colocam a quantidade que mais gostem, mas não precisa encharcar. Agora a gente coloca o molho de tomate. A carne por cima do arroz. A carne que vocês acham suficiente para 4 pessoas. Ainda tem mais na panela, mas eu não vou botar toda para cá. Agora a gente coloca mais pãozinho, para ficar mais crocante. Eu gosto de colocar o pãozinho por cima, à volta. Pronto. E agora, por último, vem o molhinho de vinagre.
que eu fiz com alho e uma xícara de vinagre. E agora a gente, ó, rega por cima. Ele tem que ter bem bastante alho. O sabor do fatá é bastante cheio de alho. E aqui está o nosso fatá. Eu ainda incrementei, botei umas batatinhas fritas à volta, que é uma inovaçãozinha só por causa da Juju, que gosta muito de batatinhas. Então a gente agora acompanha com salada. E bom apetite!